Salve, galera! Muito bem, vamos esperar um minutinho para o pessoal entrar aqui na live. Opa, Dani já chegou. Tudo bem, Dani? Edson, vamos lá, Edson. Edson, você vai precisar pedir para entrar na live, tá? Eu não sei muito mexer nisso daqui não, mas eu sei que de alguma forma você vai pedir para entrar e aí eu dou a permissão aqui e aí a gente vai estar junto, tá certo? Muito bem. Pessoal chegando devagarzinho, legal. Boa noite, Caio. Opa. Renata. O pessoal tá chegando. Vou dar 2 minutinhos, tá? Pra galera não perder o comecinho. Mas vamos lá. Primeira coisa, qual que é o objetivo dessa live? Essa é a segunda live, né? Semana passada eu fiz uma live sobre a ayahuasca, né? E tudo já Dani. E vai ser uma série de 4 lives, tá? A primeira foi sobre a ayahuasca. Hoje a gente vai falar a respeito de rapé. Semana que vem eu vou falar a respeito de cambô. E provavelmente na outra semana eu devo fazer uma última live antes da imersão de Minas, né? Cadê? Edson. Aqui. Opa. Deixa eu ver se eu estou te vendo aqui. Opa, tá me ouvindo bem, Edson? Tô te ouvindo sim. Tá ouvindo? Ah, legal. E aí, pessoal, vocês estão vendo nós dois aqui? Se estiver vendo nós dois, dá um joinha aí. Tá certo? Legal. Pessoal, então, como eu estava dizendo, semana passada... Olha quem apareceu aqui, Pan! Tudo bem, Pan? Como é que você tá, menina? Semana passada eu falei sobre a ayahuasca, essa semana eu vou falar sobre rapé e eu tô com um convidado que é o Edson Juruá, né? A gente vai, em 1h30 aí, tentar dar um panorama legal para vocês a respeito da medicina do rapé, com muita informação importante. Na semana que vem eu vou estar falando a respeito de cambô e na última live, né, dessa série antes da imersão, eu provavelmente vou estar falando das 3 medicinas. Vou estar falando mais a respeito da imersão mesmo, que vai acontecer nos dias 3, 4, 5 e 6 de agosto, no sítio Coventina, em São Paulo, em São Roque, tá? Muito bem. Pessoal, explicando um pouquinho a respeito dessa live, né, da parte relacionada a rapé. Olha que interessante. Montando esse trabalho de redução de risco, né, essa imersão de redução de risco, eu me toquei de uma coisa muito importante em relação ao rapé. Porque o que acontece? A ayahuasca, você tem estudos a respeito da ayahuasca há muito tempo. Então você tem, se você fizer uma busca rápida pelo Google, você vai se perder. Você tem páginas e páginas com artigos científicos, com pesquisas de campo, literalmente, né? Pesquisas controladas, onde eles pegam lá 40, 50 pessoas, dão doses controladas da medicina, e vão fazendo todos os tipos de testes que vocês possam imaginar. Então isso está bem avançado, tá? Tanto que a ciência hoje, a medicina hoje reconhece os benefícios que tem a medicina da ayahuasca. Em relação ao cambô, eu não preciso nem falar, porque os polipeptídeos do cambô já são estudados desde a década de 60. Existem aí dezenas de patentes relacionadas a esses polipeptídeos. No entanto, olha que curioso, o rapé, ele quase não tem estudos científicos. É uma coisa relativamente recente. Não a medicina. A medicina do rapé, ela é muito antiga. Mas nos dias atuais, você não tem estudos sérios a respeito do rapé. Alguém que pegue o rapé, leve para o laboratório, né? Faça as medidas, coloque lá para descobrir quais são todos os componentes que estão ali e tudo mais. Tá? Você não tem isso. Tá certo?
Já pesquisei bastante, eu tenho vários artigos científicos a respeito do rapé, mas eles são, para ser bem honesto, eles são rasos, tá? São bem rasos. E existe um motivo para isso, tá? Que é o seguinte: o rapé, apesar de ser uma medicina simples, num primeiro momento, ela é uma medicina simples, mas ela leva anos e anos de estudo. Ela acaba sendo uma medicina complexa, porque a variedade que existe de rapés é muito ampla, é extremamente ampla. Tá? E isso é complicado, porque fica difícil você traçar uma linha, parâmetros científicos a respeito do rapé. Né? Por exemplo, hoje eu estava falando com um amigo, ele estava perguntando a respeito do rapé de Tsungu, mas não é tudo igual? Não, não é. Não é tudo igual. E é exatamente por esse motivo que eu convidei o Edson para estar aqui com a gente na live. Por quê? Porque o Edson tem muito mais propriedade para falar a respeito dessas diferenças das medicinas, né, da medicina do rapé. Por que que se leva tanto tempo para estudar o rapé? Quando a gente vai falar a respeito da questão relacionada a riscos, assim como qualquer outra medicina, o rapé também tem riscos, tá? E aí vem uma coisa interessante. Os riscos que mais se evidenciam relacionados ao rapé, tá? O primeiro, que acho que é a primeira dúvida que todo mundo tem, né? Ah, mas o rapé vicia. Eu já falei isso em outras lives, né? Eu sempre digo e repito isso. Sim, o rapé vicia, e isso depende realmente da responsabilidade, do bom senso de quem estiver utilizando a medicina. Assim como se pode viciar em qualquer coisa, tá? Eu sempre brinco, né? Até em falar mal dos outros tem gente que vicia. Então, por quê? Porque, a princípio, você tem um mecanismo no teu cérebro que vai te dar um pouquinho lá de dopamina, né? Te dar uma recompensa bioquímica, digamos assim. E o rapé, raiz, digamos assim, a essência do rapé, qual que é o espírito do rapé? Né? Qual que é vamos, digamos assim, o protagonista do rapé? É o tabaco. E o tabaco, eu acabei descobrindo, junto com o Edson, né, que tabaco não é só tabaco, existe um estudo por trás disso. Né? Você tem que... O Edson está até dando risada, porque ele já cansou de me dar aulas a respeito de tabaco, né? Eu vou levar anos para tentar alcançar ele nesse aspecto, porque ele tem experiência prática de olhar e falar, isso aqui vai dar um bom rapé, isso aqui vai ter força, esse aqui não vai. Então, pessoal, quem costuma fazer o próprio rapé, tenha isso em mente, tá? Apesar de parecer ser simples, você simplesmente colocar cinza e tabaco, né? Seca tudo, mistura, pira e pronto, tá feito o rapé? Concordo, rapé. Só que aqui, nessa live, o que eu quero colocar para vocês é o seguinte, tá? É uma diferença fundamental, que é rapé versus rapé barra medicina. Tá? É exatamente esse o tipo de estudo que a gente tem feito aqui no Portal Lucis, que a gente tem feito no Rapés da Amazônia, junto com o Edson, principalmente. Tá? Por quê? Porque ele tem propriedade para falar a respeito disso. Né? O Edson não é um rapezeiro, ele é um curador. Esse é o detalhe. Tá? Eu, apesar de comercializar o rapé, os meus objetivos são totalmente diferentes. Né? O meu foco está sempre ligado a essa questão de redução de risco junto às medicinas de poder. Eu vejo hoje em dia uma bagunça muito grande, né? Muita informação junto com desinformação, e as pessoas novas que vão chegando perto da medicina, elas vão recebendo informações que nem sempre são exatas, né? São meias informações, e isso é complicado, porque aí a gente entra em várias situações que a gente vê hoje em dia, né? Pessoas que viciam na medicina do rapé, ou que vão atrás da medicina do rapé buscando uma remissão para uma patologia, para uma cura, e ela acaba encontrando um outro problema. Aí fica complicado, tá? Bom, eu até listei alguns aspectos aqui, mas eu acho importante a gente definir algumas coisas aqui, tá? Por exemplo, tipos de rapé. Olha só, o que eu aprendi com o meu amigo Edson, e ele vai complementar o que eu vou falar para vocês, tá? Para você que está começando agora, que está chegando perto do rapé, é importante você saber diferenciar os tipos de rapé. Então vamos começar falando a respeito do rapé de base,
que é o rapé mais simples que existe, né? Simples entre aspas. Não é tão simples assim, vocês vão entender, tá? Que seria basicamente cinza das cascas ou das folhas de uma árvore, mais o tabaco. Até aí, tudo bem. E aí, no rapé de base, nós encontramos o primeiro problema, que é o seguinte. Quando uma planta ela está no seu estado in natura, ela tem determinadas propriedades, ela tem determinados princípios ativos, tem óleos essenciais, né? Tem várias coisas ali. Quando você transforma em cinza, você perde. Você perde isso, não adianta. O que é que você tem dentro da cinza? Dentro da cinza, você vai ter potássio, zinco, cálcio, alguns tipos de alcaloides, entendem? Olha o seu filho que está chorando aí, Edson. Não, da vizinha que estava passando. Coloca aí para assistir a live também. Tá bom? Edson, fala um pouquinho pra gente a respeito do rapé de base. Você como feitor, tá? Eu sou um xereta no mundo do rapé, de verdade, tá? Mas você como feitor, fala um pouco pra gente a respeito do rapé de base. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Gabriel, o rapé de base. Tem gente que, às vezes, quando a gente fala sobre rapé, todo mundo entende que rapé que leva ervas, medicina, é porque as pessoas confundem. Ah, erva é uma coisa, medicina é outra. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo de base. Os três coisas diferentes, para as pessoas não confundir para entender. Base é quando eu venho só com a cinza e o tabaco, que é o caso do tissunum, que é um rapé mais leve que fica e indicado para quem está chegando. No próprio instante que eu adiciono qualquer outra coisa ali, tirando o tabaco e a cinza, ele já não é mais um rapé de base. Entendeu? Então, às vezes as pessoas confundem. Ah, rapé é tudo igual. Gente, rapé não é tudo igual. O rapé de base, ele contém só cinza e tabaco. Só esses dois. Agora ele pode sair forte, depende do tabaco. Ele pode sair mais leve, depende do tabaco. Ele pode sair daquele jeito dos nossos tissunum aí embaixo, muito bom. Depende do tabaco. Mas a base, ela só vai a cinza e o tabaco. Tá. Agora, Edson, vamos lá. Um dos grandes problemas que a gente tem, né, é em relação à questão do vício na medicina, porque o tabaco tem a nicotina, tá? Não tem como, a nicotina ele é um estimulante, e aí fica um aviso para as pessoas em relação ao rapé de modo geral, tá? Não esqueçam. A nicotina, ela também pode aumentar o nível de serotonina. Ou seja, se você tiver uma carga muito alta de tabaco na tua circulação sanguínea, esse nível de serotonina ele vai ficar muito alto. Ou seja, pessoas que tomam medicamentos controlados também precisam prestar atenção no rapé. Eu vejo todo mundo falar a respeito de medicamento controlado só para a ayahuasca ou então para o cambô, mas ninguém fala para o rapé. Isso está errado, porque isso pode dar problema. Tá? Isso é complicado. Quem tem problemas de pressão relacionados à pressão arterial também tem que tomar cuidado, porque existem rapés que são hipertensivos, tem rapés que são hipotensivos. Né? Então imagina, a pessoa já tem uma propensão à hipertensão, ela vai lá e toma um rapé que ela não conhece, né? E aí ela tem um pico, ela vai ter uma taquicardia absurda e eventualmente ela pode até ter uma parada cardíaca. Tá? Nós tivemos um caso, se eu não me engano foi no ano passado em Brasília, de um rapaz que veio a óbito. Tá? Ali, esse é um caso merece até uma live a respeito, né? Mas o fim da história foi que, de acordo com os relatos, ele recebeu 3 sopros de rapé pesados, né? E depois colocaram o rapaz deitado. Ele teve uma parada respiratória, posteriormente uma parada cardíaca. Não pode. Você lembra, só um momento, você lembra quando eu estava na roda de rapé em Peruíbe, quando a pessoa passava mal? A minha preocupação? Que era exatamente a pessoa não cair. Não cair. Outra coisa muito interessante, gente, o tabaco no rapé, ele é um elemento essencial. Mas não podemos esquecer esse pequeno detalhe de rapé com muito tabaco, porque ele torna prejudicar tanto
a entrada do nariz da gente, como também aquela ferir a garganta da pessoa. Então esse é mais um ponto de se observar também. Então um rapé com tabaco demais, vem prejudicar muito mais do que as pessoas imaginam. Porque o tabaco, a função dele é de dar força, concordo. Mas a cinza é para puxar. E quando tem mais cinza do que tabaco, já sabe o resultado que eu já te mostrei. Pois é. E nós temos, em relação à cinza, ainda tem uma outra questão, que é a questão do pH. Ou seja, a cinza, ela tem alcaloides. Ela, em última instância, ela é uma espécie de sal. É como se fosse um cal, né? Digamos assim. Se o pH estiver muito elevado, vai ferir todas as mucosas nasais. Isso é um problema, né? Você percebe isso quando você faz o rapé e arde tanto que depois você não consegue fazer um outro rapé ali meia hora depois. Machuca, né? A pessoa pode até ter estourar alguns pequenos vasos sanguíneos, a pessoa tem até um sangramento nasal em função disso. Eu já vi muito assim as pessoas, né? As pessoas tomarem fazer rapé. Porque, na verdade, quando ele carrega na cinza, ele fica muito ácido e vem queimar. E já vi também situações da pessoa passar um rapé, naquele momento assim, quando ele vir tirar, já vem com sangue. Aí a pessoa fala, o que foi que aconteceu? Só cinza. Porque a cinza, se não tiver o pH da cinza controlado, macho, é problema. Por que é problema? Porque a alcalina dela está grande. E quando joga junto, ali ela vai ferir o nariz da pessoa. Tem uma coisa muito curiosa. Quando a gente olha para os benefícios do rapé, e são vários, tá? Tem vários. A gente tem aí clareza mental, foco, sensação de limpeza, pureza, equilíbrio emocional. Tem várias coisas, tá? Tem uma coisa interessante. Os benefícios do rapé, eles estão muito ligados a um processo sensorial, né? Inclusive é um processo emocional. A pessoa, quando ela recebe o sopro do rapé, ela pode entrar em catarse, ela pode utilizar, inclusive, é o que mais se fala, né? Vou passar um rapé para poder meditar. Na verdade, você vai passar um rapé para conseguir ficar mais relaxado, para aí sim entrar num estado meditativo. Mas, enfim, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: os benefícios do rapé, num primeiro momento, principalmente quando a gente fala dos rapés de base, está muito ligado a essa parte sensorial. Agora, quando você vai para os efeitos colaterais de um rapé, essa parte é interessante. Eu diria que 70% está ligado à qualidade do rapé. Olha que interessante. Porque no efeito colateral do rapé, né, você pode ter o efeito colateral do vômito, você pode ter o efeito colateral da hipertensão, né, da hipotensão. Ok, até aí tudo bem. Mas a maioria dos efeitos colaterais do rapé são exatamente por causa da falta de cuidado com a produção desse rapé, tá? Então, por exemplo, lesão nasal é problema relacionado à qualidade do rapé, perda de olfato e paladar. Bactéria, exatamente. Tá? Se a pessoa não fizer uma limpeza, se o rapé for ruim, né? Tiver algum tipo de fungo, algum tipo de bactéria, você faz um sopro. Imagina, você está colocando um antígeno dentro do teu corpo. O seu sistema imune ele vai reagir na hora. A primeira reação é começar a gerar muco, porque entrou um corpo estranho e ele fala, vamos arrancar isso daqui. Na base do espirro, na base do vômito, na base, né, da coceira, enfim. Agora, o que acontece? Se o rapé não tiver uma boa qualidade, potencializa essas coisas ruins. Então, por que eu faço tanta questão em relação à qualidade do rapé? Porque isso é um diferencial. É um diferencial em relação aos efeitos colaterais. A gente está conversando, né, tendo essa conversa, eu, o Juruá e vocês, porque para quem está chegando agora, para começar a prestar atenção nisso. Né? Se você tem uma medicina homogênea, né? Se você não vê um monte de bolinha branca lá dentro, porque isso faz diferença. Significa que o rapé foi bem pilado, significa que ele está homogêneo. Você não vai ter uma parte do rapé fazendo um efeito e outro pedaço do rapé fazendo outro. Se ele tiver tabaco demais, você provavelmente vai ter dor de cabeça. Né? Vocês querem ver um outro probleminha? Eu ouvi uma vez alguém falar assim, você não pode cuspir o rapé porque é sagrado ou algo parecido. A gente já conversou na outra live a respeito da questão do sagrado. Gente, presta atenção. Quando você engole
tá? O rapé, porque ele vai fazer esse caminho aqui, e você não expectorar isso, você não colocar isso para fora, você está mandando nicotina para o teu estômago. E ali essa nicotina vai ficar brigando com o teu suco gástrico, tá? E aí nós temos um problema, tá? E isso sim já foi estudado, tá? Isso tem estudos, porque aqui no Brasil nem tanto, mas no exterior tem o hábito muito comum das pessoas mascarem tabaco. E aí vocês já devem ter visto em algum filme de Hollywood, onde o pessoal está lá jogando beisebol, e eles ficam mascando que nem um chiclete aquele tabaco e dá aquelas cuspidas, né? Pois é, eles têm que cuspir aquilo, porque se eles ficarem engolindo aquele tabaco, eles correm o risco de ter câncer no estômago. Tem que lembrar de todos esses aspectos, né? Então, para você que está começando no mundo do rapé, você tem que observar várias coisas, tá? Agora, eu quero entrar no seguinte. Tem uma coisa muito importante, que eu vejo as pessoas perguntarem sempre, e tem um pequeno desvio de informação nisso, né? Primeira coisa é as pessoas sempre ligarem o rapé a remédio. Não faz isso, gente, tá? Rapé é uma medicina... É uma medicina da floresta, o conceito é diferente, né? Eu sei que a pergunta que as pessoas mais gostam de fazer é: para que serve esse rapé? Olha, assim, eu já tive em mesa, em reuniões, né, em rituais com nativos, assim, vários. De verdade, você coloca um rapé na roda, eles vão tomar aquele rapé e ele não vai ficar perguntando para que serve. Ele só vai tomar o rapé e vai falar assim, se o rapé tá forte, se o rapé tá fraco, se o rapé é bom, se o rapé não tá bom, tá? Essa questão do para que serve, ela fica em segundo plano, inclusive. Como é que é por aí no Acre, Juruá, a questão do para que serve o rapé? Aqui o cara, aqui assim, porque eu sou casado com um indígena, né? Todo mundo sabe disso. E quando chega assim, a gente não pergunta que rapé é, a gente só diz assim, tá bom ou tá ruim? O cara tá bom, o cara já o nariz todo me agradece. Pois é, mas é isso, tá? Eu vi, alguém falou isso para mim uma vez, não, rapé é rapé, ok. De novo, rapé é uma medicina relativamente simples, mas conforme você vai estudando, aí você vai começando a entender a complexidade dela, né? Eu me lembro de um pajé, Xauandaua, né, o seu Francisco, ele vivia o tempo todo falando, tem que estudar a medicina, né? Quando eu me encontrei com ele no meio de um ritual, ele perguntou, Gabriel, você quer receber um estudo de rapé? Eu falei, eu quero, né? E eu não sabia o que vinha pela frente. Eu sei que ele colocou o rapé na mão, eu perguntei, é para todo mundo que está aqui, né? Ele falou, não, é só para você. Então, não preciso nem falar o que aconteceu, né? Nossa, fui para o chão na hora. Mas, enfim, foi uma experiência fantástica e eu acho que é importante passar por essas experiências, né? Pelo menos uma vez. Mas, enfim, voltando ao foco aqui, uma coisa que as pessoas às vezes falam, né? Gabriel, quero um rapé para sinusite, tá? Então, vamos entender de uma vez por todas. Vamos lá, sinusite. Pessoal, sinusite não é a patologia, tá? Sinusite é uma consequência de outra patologia. Então, se você tem desvio de septo, você está propenso a ter uma sinusite, né? Uma inflamação nos seus sinos nasais. Se você tem rinite alérgica, tá? Ou pode ser uma rinite causada por algum tipo de bactéria, algum tipo de fungo, né? Mas, enfim, o que vai acontecer? Em função de uma rinite, ou de um desvio de septo, ou de algum tipo de infecção, aí sim você pode ter uma sinusite. Então, o rapé em relação à sinusite, quando você já está com o sintoma da sinusite, para algumas pessoas ele pode até ajudar para fazer a expectorar. Mas não é o rapé que vai te ajudar com a sinusite propriamente dita, porque já está inflamado. O que o rapé pode te ajudar é ajudar você, ao teu sistema imune, ganhar resistência, por exemplo, se você tem uma rinite alérgica, e aí você, em contato com o rapé, você vai ganhando essa resistência que vai prevenir o aparecimento de uma inflamação. Ou seja, chegar num quadro de sinusite, tá? Então, quando se pergunta muitas vezes para que serve esse rapé, eu travo. Acho que é uma das perguntas mais difíceis que fazem para mim. Toda vez que tem um rapé novo, né, que o próprio Juruá manda um rapé, Gabriel, experimente esse rapé aqui. Aí eu acabo perguntando, né, para que serve, porque eu sei que vão me perguntar também. Eu vou ser bem honesto, eu costumo colocar as descrições e eu falo para as pessoas sempre na questão sensorial, tá?
Por exemplo, quando a gente fala, o rapé faz o aterramento. O que é o aterramento? O aterramento é meio que uma mudança de humor, na verdade. Porque se você está pensando um monte de besteira, é extremamente difícil você fazer o rapé, né? Você tomar o rapé e ficar pensando besteira ao mesmo tempo. Então você desconecta, você sai aquela conexão com uma frequência, com um pensamento preocupante ou algo parecido. E aí você tem que ter o seu tempo para utilizar a medicina, tá? Uma coisa que é importante as pessoas lembrarem é quem vive aqui na cidade, né? Quem está na região urbana, trabalha o rapé de uma forma. Não adianta tentar imitar como as pessoas lá no Acre, por exemplo, trabalham com o rapé. A cultura é diferente, o dia a dia é diferente, a forma de lidar com a medicina é diferente, tá? Eu vejo isso com os próprios nativos, né, com caboclos, com o caso do Edson, a medicina não machuca, ela é muito suave para eles, né? Eu não sei se eles são resistentes demais, né, ou eu sou fraco demais para rapé, mas enfim, como é que é? Conta pra gente, Edson, tá? Um pouquinho. Como é que é o dia a dia do rapé para as pessoas que estão aí, que verdade, vivem contigo? muitas pessoas aqui usam o rapé para tirar o cansaço, às vezes assim, é o estresse, assim, quando a gente está cansado, né? A gente utiliza muito assim, eu vejo meus cunhados também quando vem, às vezes a gente trabalha assim à tarde, e quando chega assim à tarde, ele tomar um rapé, amora. A gente toma um rapé para tirar aquele cansaço, aquelas coisas, né, que a gente, do dia a dia. Mas assim, para a gente fazer assim, direto, a gente não faz. E pode até fazer, por exemplo. Teve uma situação agora que aconteceu, que foi muito diferente. Chegou o meu cunhado, o Adriano de Camargo, um bocado de gente, cara, foi uma roda de rapé no meio-dia. Então, assim, é esse que a gente utiliza. Às vezes você vai para a floresta, né, e você está cansado lá, você senta ali, passa um rapé para tirar o cansaço do corpo, para você aguentar chegar em casa direitinho. Às vezes você vai tomar um banho, você toma um rapé. Tem, claro, que chega uma pessoa especial na casa da gente, ou agora, uma hora dessa, a gente vai tomar. Pessoal, se bora passar um rapé, bora. A gente, por educação, vai tomar, mas a gente não toma rapé direto, não assim como as pessoas pensam. Questão de não machucar, por quê? Porque a gente não toma direto, e quando toma também, por mais que tome uma quantidade grande, a gente não vai soprar com muita força, e a gente tem muito cuidado com a questão das cinzas. Porque se ela está ácida ou não, você sabe que eu sou muito rígido desse negócio de cinza. Eu sou muito controlador disso. Então, cara, se um rapé arder no meu nariz, no nariz de qualquer uma pessoa que está ao meu redor aqui, a gente já fica de olho nele. Então, a gente utiliza mais para tirar o cansaço aquilo ali. Estou falando do dia a dia, eu não estou falando em trabalho de ritual de ayahuasca. Perfeito. Isso é uma coisa importante, né, das pessoas entenderem. Existe uma ritualística específica, né, uma egrégora específica da medicina do rapé. Isso eu até falei na outra live. E você tem uma ritualística, uma egrégora, uma força específica na ritualística da ayahuasca. As duas medicinas combinam, mas é muito diferente a força. É muito diferente. Você está numa roda de rapé, é outra energia, é outro processo, tá? Agora tem uma coisa que é importante também, né? O que acontece? O Edson acabou de descrever praticamente o dia a dia deles com a medicina. Então vamos tentar trazer isso para uma linguagem urbana, né? O rapé é uma ferramenta social. Chegou um amigo na sua casa, tem uma roda, vamos bater um papo e tudo mais, né? Diferente do que algumas pessoas pensam, né? Quem vai tomar o rapé, seja na tribo ou seja nas fazendas e tudo mais, gente, vamos tomar rapé, pronto, vamos todo mundo fazer um rezo aqui, não é assim que funciona, né? Não é desse jeito. É exatamente essa coisa social, mas isso já está inserido dentro da cultura. Quando eu falo a respeito do rapé, principalmente para quem está começando, e presta atenção no que eu vou dizer, eu sempre coloco para que a pessoa tente utilizar o rapé de uma forma mais reservada. Primeiro porque as pessoas na cidade grande nem sempre entendem o que é o rapé, né? Então é esquisito a pessoa ir lá pegar o curipe. Você não vai fazer isso numa reunião de trabalho ou algo parecido para todo mundo ficar vendo, né? Então seja mais reservado nesse aspecto e separa um tempo para você poder se conectar com a medicina. Lembrando que a prática do rapé, para quem já tem isso de forma cultural, funciona um pouco diferente.
E por que que eu sempre falo para as pessoas tomarem esse cuidado, de separar o tempo, né? Seja de manhã, separa um tempinho antes do trabalho, ok, faz isso na sua casa, se você tem um quintal, vai lá perto da árvore e tudo mais. Não que isso seja uma regra ou que isso seja feito exatamente dessa forma pelos próprios nativos, mas é uma maneira de não banalizar a medicina. Isso é importante. Até que você adquira bom senso, principalmente bom senso, né, para não exagerar na dose, e consciência de como trabalhar com a medicina. Como é que a medicina trabalha para você? Porque tanto o rapé quanto a ayahuasca, o cambô, são ferramentas. E essa ferramenta ela não pode te fazer mal, a não ser que você permita isso. Se você faz um rapé de forma gratuita o tempo todo, então você tem que parar e prestar atenção no que é que você está buscando em cima do rapé. Gabriel, complementando aí, às vezes as pessoas veem assim, a gente tomar muito rapé aqui nativo, eu sou nativo criando caboclos, né, e da região. Ele diz assim, rapé vai machucar, mas o nosso olhar de rapezeiro é de feitor. Todos aqui que estão no sítio faz rapé comigo. Então a gente toma muito por quê? Porque a gente quer saber a intensidade da força. Às vezes as pessoas chegam aqui perto do doutor, juro, me passa um sopro. Eu já sei tanto do rapé que eu coloco um dos meninos para soprar, entendeu? Por quê? Porque às vezes a pessoa passa e passa mal. Mas em nós a gente toma, não é porque nós seja acostumado, porque a gente tem uma visão com feitor. Quando a gente vai tomar muito para sentir o aroma, para ver o que é a força dele, qual é a náusea, a tontura, entendeu? É isso que vai acontecer. Agora, se você não é feitor, você toma muito e cada dia precisa de mais quantidade, está errado. Por isso que não machuca. Isso é muito importante. Quantidade, gente, é extremamente importante em relação ao rapé, a frequência. Né? Eu até soltei alguns banners outro dia, né, para como é que você se livra do vício do rapé e tudo mais. Gente, o rapé não é para viciar, não é essa a finalidade dele. Tá? Não é porque ele tem tabaco que ele vai funcionar como se fosse um cigarro. Aliás, o rapé não é nem para substituir o cigarro. Se você é tabagista, se você fuma, o rapé ele vai funcionar como uma ferramenta para te ajudar a se desconectar do cigarro. Tá? Agora, se você não quiser, meu amigo, você pode tomar rapé a vida inteira, você vai continuar fumando junto, não tem jeito. Tá? Assim, 99% tem a ver com a parte da força de vontade. Né? A gente sempre dá umas dicas, a gente orienta, né? Olha, utiliza esse rapé ou utiliza aquele outro. Às vezes o rapé tem alguns princípios ativos, algumas propriedades que vão auxiliar nesse aspecto, né? Como, por exemplo, o rapé de aça-peixe, que ajuda a parte relacionada à respiração, mas não tenta trocar 6 por meia dúzia, isso não funciona, tá? As Isso não pessoas dá confundem certo. muito, né? As pessoas confundem Então, muito. A pessoa acha que assim, se ela quer parar de fumar, ela vai utilizar o rapé. Só que ela está esquecendo que nicotina tem no tabaco. No rapé, no tabaco, o cigarro vai ter nicotina também. Agora, depende. Ó, eu agora estou um tempo sem passar rapé. Foi muito complicado, porque, cara, eu fazer rapé e não passar rapé é muito difícil. Entendeu? Mas eu queria ver a intensidade da nicotina que estava no meu corpo. Primeiros 3 dias, foi bom. Foi muito difícil, terceiro, quarto e quinto. Mas eu cheguei à conclusão que quando o tabaco, o rapé é bem feito, Gabriel, quando o rapé é bem feito, ele não vai te levar a vício. Por quê? Porque a quantidade de tabaco é mínima. Agora, quando o rapé não é bem feito, que a pessoa quer mostrar força, que ó, uma coisa bem interessante é que os feitores de rapé não tem que mostrar força de rapé, tem que mostrar benefício, elevação, bem-estar. Ali, quando a pessoa toma, se sentir bem, eu estou cansado, eu estou muito mais melhor. O tabaco, ele dá força em si só, porque ele tem muita substância ali dentro da nicotina que vai te dar o quê? Sensação de prazer, né? de animação, mais alegria ali naquele momento. Então, o rapé, quando ele tem muito tabaco, isso é muito perigoso, a questão do vício. Às vezes as pessoas tomam 20 gramas em 2 dias, 3 dias, que não conheço pessoas.
Então, porque eles Uhum. tomam tabaco, o tabaco quase puro, e aí, meu amigo, o corpo ele absorve aquilo ali e cada vez mais ele precisa para estar se mantendo. É muito importante observar sempre como o rapé é feito, a questão de tabaco, porque tabaco é nicotina. Isso vai trazer problemas cedo ou mais tarde. Pois é. Olha só que interessante, né? Num dos banners que eu coloquei algumas semanas atrás, eu fiz uma espécie de uma crítica, né? E teve algumas pessoas que até estranharam, falando a respeito do famoso rapé sublingual, né? Então vamos lá, eu vou dizer exatamente o que eu conheço acerca disso, tá? Eu vou dizer o que eu conheço acerca disso. Primeiro eu vou ser chato e vou para a parte técnica, tá? O que acontece, pessoal? Quando a gente fala sublingual, o nome já está dizendo, é debaixo da língua, tá? Debaixo da língua. Só que, quando se usa o rapé na boca, eu nunca vi nenhum nativo usar ele debaixo da língua. É usado aqui, ó. É Aqui, ó. bucal. É, exatamente. Aí você puxa bem isso aqui, ó, e coloca aqui, Eu tá? gosto Um pouquinho muito. aqui para trás da bochecha. Eu vi isso com pajés. Os pajés utilizam isso. Agora, vamos lembrar o seguinte, tá? Primeiro, nós temos vários vasinhos sanguíneos aqui que fazem, na mucosa, que fazem uma absorção muito rápida da nicotina para a corrente sanguínea. Ok, é relativamente rápido, tá? Quando você faz isso aqui, também é rápido. Talvez não seja tão rápido quanto por aqui, só que nós temos um outro problema. Eu vejo dois problemas aí. Primeiro, a pessoa tentar substituir, né, o uso do rapé no sopro por esse bucal, exatamente porque ela não aguenta fazer o rapé de forma tradicional. Eu não acho isso uma boa ideia. E eu já vou cantar a dica aqui. Quando você faz isso, você deixa a nicotina direto aqui, ó. Sabe o que pode acontecer com essa exposição frequente da nicotina aqui na sua boca? Você ter câncer de boca, exatamente por causa disso. Ela Quando queima eu muito. via os pajés utilizarem, tinha pajé que não aguentava mais fazer rapé. Imagina, 70 anos, eles já estavam... imagina quantos rapés em 70 anos um pajé já não tomou. Então ele honrava a medicina fazendo o uso dessa forma. Outros indígenas eu via também fazendo isso. Eu não sei como é, quem pode dizer é o próprio Edson, né, como é que essa prática funciona de verdade dentro das tribos. Mas se você está usando o rapé dessa forma, porque você não consegue utilizar o rapé aqui, não ache que você está diminuindo o teu risco, não. Na verdade, você está ganhando um risco a mais, que é essa questão do tabaco direto com as suas mucosas aqui na boca, tá? A gente tem que lembrar alguma coisa quando eu falo nesse rapé aqui, ó, que é entre aqui os lábios e a gengiva aqui, ó. Ele é um rapé mais assim, não é para ser feito direto, Gabriel. Não se faz isso direto. Porque primeiro que quando você coloca, ele já corta. Chega o ponto de cortar a cisa, fica muito alcalina naquele momento. E isso pode vir causar também até lesão. Então não é legal. Uhum. Isso aqui é feito mais assim quando a gente está num canto assim, digamos assim, um feitio de ayahuasca, entendeu? Que você não quer ali estar tomando rapé para não voar poeira ali para aquele canto, algum canto. Aí, cara, você está com vontade de passar um rapé, poxa, o que é que eu faço? Aí você pega aqui um pouco, coloca aqui. Cara, é muito rápido, mas não é uma coisa indicada para tu fazer direto, porque corre muito perigo aqui, ó. Até porque para pegar infecção também isso é muito perigoso. Exatamente, tá? Outra coisa, quando for utilizar o rapé, a gente até brincou disso uma vez, aí, o Edson, né? Não é legal você voltar o rapé para dentro do Ah, não. tubo. Por quê? Onde é que você colocou a mão, né? Péssima ideia. Você vai deixar um fungo ali dentro do rapé e sabe o que vai acontecer? Isso pode te causar um problema respiratório. Você pode ter uma bactéria ali, tá? Que mais para frente vai te causar problemas respiratórios. Então você tem que tomar muito cuidado a respeito disso, tá? Vejam, né? Parece ser tão simples a medicina do rapé, mas ela tem uma ramificação de variáveis que você tem para tomar cuidado com a medicina, senão fica complicado. Devolver para dentro do litro, não pode. Tirou,
Já utiliza. Utiliza. Perfeito. Perfeito. Gabriel. Agora eu queria falar um pouquinho a respeito do rapé, Edson. Olha só, a gente falou do rapé de base, né? Vamos avançar um nível agora. Quando eu coloco uma planta, né, uma folha, junto com o rapé de base, ele deixou de ser o rapé de base, agora ele já virou outra coisa, né? Você pode dar alguns exemplos de algumas medicinas desse tipo para a gente? Posso falar direto? falar direto que eu estou te falando, posso ir direto ao ponto? Gente, assim, ó, quando ele coloca uma erva, não quer dizer que uma erva é uma medicina. Mas uma erva pode ser um aroma. Porque tem gente que confunde medicina com erva, Gabriel. Uhum. Quer ver o exemplo? A Sansara é medicina ou é erva? Para mim é uma erva. É uma erva. Por quê? Porque quando você utiliza a erva, ela vai ali em uma função de uma coisa. Ou para dar um aroma, ou para dar um toquezinho mais especial. Porque se você colocar folha seca no rapé, não tem propriedade quase nada. Uhum. Entendeu? Então aí é o momento da gente parar e pensar. Poxa, como é que existe tanto rapé de cura hoje? Entendeu? Hoje eu já tenho mais um pouco de propriedade para falar de ervas também, porque eu já nasci dentro das ervas. Estudo ervas também hoje. Então, quando a gente pega a planta ali em si, ou é para dar um aroma, ou é para vir mais a dar um toque final naquele rapé. Então, vai ajudar alguma coisa? Vai. Mas ali é na parte que nem você falou, sensorial. Mais ali para a gente estar o aroma. Uhum. Essa é a função da erva. Tem uma coisa que eu faço às vezes, porque é muito comum, isso é muito comum e eu sou prova disso, né? Eu cheguei a ter um trauma de rapé, em que eu fiquei quase 2 anos sem tomar rapé, né? O pessoal falava, vai ter uma roda de rapé. Eu saía correndo, cadê o Gabriel? Sumiu, né? Só aparecia quando eu terminava. Então, realmente, traumatizou, mas traumatizou de uma forma, assim, muito, muito forte. Eu levei tempo para fazer amizade com o rapé de novo, né? Gabriel, E essa questão que o Edson falou, da questão sensorial, ela é muito importante. Oi. deixa eu fazer uma coisa. Gente, só lembrando que o rapé em si, para ele causar trauma, tem que ter duas coisas. Para você que está chegando, sempre lembre do que eu vou te falar. Sopro forte, rapé forte, não se pode soprar em pessoas iniciantes. Quem me conhece pessoalmente sabe o cuidado que eu tenho com pessoas iniciantes. Tanto é que na roda de rapé em Peruíbe tinha 2 ou 3 iniciantes que não tomaram, mas no meu fim elas tomaram mais do que os outros. E não tem trauma. Por quê? Porque quando a gente pega um rapé, a gente pega para deixar a pessoa bem. Para a pessoa vir aproveitar o momento para vir sentir. E quando ele passa um rapé muito forte, mesmo o sopro sendo fraco, ele vai criar trauma, porque ele vai fazer a limpeza, ele vai forçar essa região, ele vai forçar a região abdominal. Então, o trauma sempre acontece por causa disso. Eu aposto que o Gabriel aconteceu dessa forma. Uhum. Foi exatamente isso. Era o 3º sopro de rapé que eu estava recebendo. Eu recebi um sopro da jiboia com a mão cheia de jurema preta. Você imagina o estrago que fez. Tá vendo? Né? Exatamente isso. Agora, deixa eu contar esse episódio do Edson, que isso é interessante, pessoal. Foi a primeira vez que o Edson veio aqui em Peruíbe e a gente foi fazer a roda de rapé. E nessa roda tinha uma senhora de quase 70 anos ali, né? E aí ela queria experimentar o rapé. Ela veio acompanhar a sobrinha e ela falou, não, eu estou aqui, eu quero participar da roda também. Eu olhei assim, né? E aí ela foi receber o sopro do Edson. Só que eu conheço a força da medicina do Edson, né? Só que eu não conhecia o Edson na roda de rapé. E aí eu só olhei e falei, Edson, meu Deus, você vai matar essa velha aqui. Vamos ter que enterrar ela na praia depois. Vocês acreditam que essa senhora, ela teve processo de catarse, ela chorou, ela adorou, ela fez as 3 rodadas de rapé. Eu desacreditei. E detalhe, não foi com rapé fraco não, foi com rapé extremamente forte, tá? Então aí vocês veem, eu não passei da segunda, tá? Na segunda rodada eu caí, tá ok? Então olha só, vocês veem a importância da pessoa que vai fazer o sopro na outra pessoa ter um pouco de consciência, ter um pouco de empatia. Eu cansei de ver pessoas perdendo até rituais de ayahuasca, exatamente porque quem ia fazer o sopro
estava mais interessado no ego de mostrar que era bom, que era forte para poder fazer aquele sopro, do que com a cura ou com o bem-estar da pessoa que está na frente. Isso é complicado. Isso, Gabriel, hoje é o problema. Ó, imagina o Edson Juruá, um 3 Eva bom, o ex-São Miguel, um Tepi bom. Eu conto sobre e conto a queda. É isso aí. Só que eu não estou ali para mostrar a força do meu sopro. Eu estou ali para mostrar para vocês que estão ao redor da medicina a energia de Eva, das medicinas que vem ali para curar vocês. Ali para vocês sentir a vontade, que através do riso, através da alegria, vocês conseguem se libertar de muitas coisas. Pois é. Rapé, gente, tem que estudar. Tem que estudar. O que é o estudo do rapé? Né? Vamos lá, vamos pensar numa coisa aqui. Ó. Pensa rapidamente comigo. Vamos lá. O que a gente tem? O que para nós é essencial em termos de vida? É isso aqui, ó. É respirar. Você pode até passar 2 dias sem comer nada, mas se você ficar 20 minutos sem respirar, meu amigo, você vai ter morte cerebral. Deu para entender? Que não tem. É a parte da respiração. Você está colocando uma medicina por aqui. Então, primeiro, é bom que você entenda o seu próprio corpo, tá? Recebeu aquela medicina, sente a medicina. Entenda que você tem fluxos diferentes de respiração durante o dia. Tem horários do dia em que aqui, desse lado, está mais livre. Tem horários que desse lado vai estar mais livre. Né? E tem horas do dia em que vai estar livre dos dois. Né? Vai alternando isso, entendeu? Então, você fazer a medicina de manhã é uma coisa. Fazer depois do café da manhã é outra coisa. Fazer, por exemplo, antes do almoço, você vai ter um resultado. Depois do almoço, se você não vomitar, você vai ter outro. Quando você vai fazer o rapé à noite, a mesma coisa. Agora eu vou pedir para o Edson explicar um pouquinho, falar um pouquinho para a gente a respeito da temperatura do rapé. Porque tem rapé que é mais quente, tem rapé que é mais frio, né? Você tem, dependendo das ervas que você coloca dentro da medicina. Como é que funciona esse estudo, Edson, a respeito da medicina do rapé? A primeira coisa que nós temos que entender, 2 coisas aí básicas. Lembra quando eu estava em Peruíbe, que nós fomos fazer aquele rapé de 2 cinzas diferentes, saiu 2 rapé diferentes? Sim. Saiu um frio e um quente. Tinha como eu esquentar a cinza ali? Não tinha. Não. Então, foi o que aconteceu. Tem umas cinzas que elas, quando você prepara no rapé, elas ficam um rapé mais quente. E tem uns que ficam um rapé mais frio. Quer um exemplo de um? 7 ervas. 7 ervas no rapé frio. Mas é questão da cinza, não das ervas. As ervas só vai dar aromático. Só que quando você pega uma cinza boa, por isso que eu digo, um rapé bom, gente, ele precisa de um fumo bom, uma cinza boa, uma erva boa. Quando eu falo erva boa, plantas, as folhas não tem fungo ali. O risco da pessoa pegar uma contaminação no nariz por uma folha com bactéria, gente, isso é um perigo. Então, muito cuidado quando a gente toma qualquer rapé. Ah, mas o fulano é zeloso. Mas quem fez a cinza? Então, essa daí é a hora que dá rapé frio. Tem hora, ó, tem o Dauas. O Dauas, ele é um rapé que tem época que ele desce quente. Tem época que ele desce frio. Quando tu toma, ele esquenta aqui. Tem época que tu toma que ele não esquenta. É a cinza. Ó, tem uma coisa interessante, tá? Que isso é curioso. Vocês querem ver até onde vai o nível, né? Quando você fala de conhecimento a respeito de rapé e tudo mais, né? A gente achar que é só misturar a cinza e o tabaco, e eu digo para vocês que não é. Olha uma coisa muito curiosa que influencia no rapé. A lunação. A lua. Ela influencia. Conta pra gente aí, Edson. O Orondupan é um rapé que ele é feito, não vou dizer aonde, mas cara, a lua faz toda a diferença nele. É do rapé que é muito aromático, só que ele esquenta muito. Ele é um rapé quente. E a cinza é muito bem selecionada. Então, quando eu vou fazer o rapé, eu sempre tenho que olhar a lua. Quando eu quero um rapé mais potente, lua nova. Quando eu quero um rapé mais assim de ânimo, lua cheia. E quando eu quero um rapé mais de descarrego, de aterramento, que nem o pessoal fala, lua nova, lua crescente, minguante, daquela região ali.
Perfeito. Agora, uma dúvida que muitas pessoas têm, tá? E eu acho legal falar a respeito disso, que é o seguinte, né? E você que está começando agora no mundo do rapé, você vai se deparar com isso às vezes, né? E tem formas e formas de ter um entendimento a respeito disso, tá? Que é o seguinte, a curiosidade sempre existe, mas o que é que tem dentro desse rapé? E tem muitos rapés que a gente realmente não fala o que tem dentro. Ah, mas assim eu não quero tomar o rapé. Por que é segredo? Deixa eu explicar. Vamos lá, explica aí. Gente, quando eu desci para Peruíbe, o Gabriel, a primeira vez, ele cismou no São Miguel. E eu fiz o São Miguel junto com ele e fui mostrar para ele qual é a planta. Ele conhece mais do que tudo. Só que a diferença é que quando a gente diz a planta, todo mundo quer fazer. Gabriel, a gente tem que ter a medida perfeita para cada rapé. Quando eu exagero na erva, tu reclama daí de baixo. Quando eu não acerto na erva porque eu coloco pouco, tu reclama. Tu percebeu que a gente tem que preservar a erva, não por questão das pessoas não poder saber, mas questão de segurança para as pessoas não saírem produzindo rapé de qualquer jeito. Exato. Isso, gente, é um perigo. Eu vejo pessoas fazendo rapés por aí, às vezes toda hora aparece rapé novo. Tá? Toda hora aparece rapé novo. Mas eu vejo, às vezes, as pessoas usando plantas que não são próprias para o rapé. Então, tome cuidado com isso. Tem planta que você não pode utilizar. Ela vai te machucar. Ela pode te causar danos sérios à saúde. Tá? Então, quando você trabalha com o terceiro tipo de rapé, que é uma receita medicinal, pensa que você tem os ingredientes. Por exemplo, você tem um bolo. Aí eu pergunto para você, o que vai dentro desse bolo? Olha, nesse bolo vão ovos, farinha, açúcar, né? Vai sal também, etc. E se eu colocar 100 gramas de tudo e misturar, vai sair um bolo? Não vai, porque cada ingrediente ali dentro tem a sua medida correta. Então, o que acontece com os rapés de receita, que são normalmente esses rapés que têm os nomes fantasia que a gente fala, né? São Miguel, Arranca-Toco, Caboclo da Mata, o que acontece? Não é apenas uma planta, ou até as plantas que estão ali, elas têm uma medida perfeita, porque ela está sendo preparada por um curador. Esse é o detalhe, não é um rapezeiro, é um curador. Então, se a gente simplesmente fala o nome da planta, vira telefone sem fio. Aí a pessoa começa a falar, não, toma um rapé tal, que esse rapé é feito com essa e essa planta. Aí alguém vai ter a ideia de ir lá e tentar fazer igual. Não vai dar certo e ainda pode colocar a vida de alguém em perigo. Gabriel, tu lembra do São Miguel, o que foi que ele fez contigo lá? Tirando da parte lá que tu caiu, antes de tu cair, que ele pegou aqui na tua região e limpou e jogou para fora. Uhum. Só que naquele momento ali, tu já é acostumado em rapé. Se fosse um iniciante. Filho, pode chamar o SAMU. Não era à toa que a Mônica queria que eu fizesse chamar SAMU. A família toda ficou empolvorada. Falei, vixe, vai morrer. Não vou não. Morrer. Deixa aqui. Deixa aqui que eu tô tendo miração, tô no processo. E tu imagina que naquele momento ali, eu estava perto. E a gente, numa força bruta, com a erva que tu conhece. Eu te mostrei a erva no computador, tá aqui a erva e vamos fazer. Sim. Só que a quantidade foi tão mínima que eu já peguei do estoque para fazer um rapé. Agora imagina se eu digo quais são as ervas para quem não tem conhecimento. O perigo, Gabriel. Não, é perigosíssimo. Perigosíssimo. Naquele dia ali tu passou o quê? Passou umas 2 horas deitado, não passou? 2 horas deitado. Foi sim. 2 horas deitado. E quando eu fui terminando, eu fui cantando, dispensando ali a força para ver se ele levantava, porque estava todo mundo em desespero. A força de uma erva tão poderosa que pegou ele e jogou no chão. Jogou no chão. Então, isso é porque a gente coloca o nome fantasia para evitar que as pessoas possam fazer isso numa medicina, para que não venha estar derribando as pessoas. Ah, eu fiz um rapé e derribou, porque eu sou bom, porque eu... Gente, não é isso. A gente faz para proteger quem está do outro lado. Exato. Pode falar. Da mesma maneira que eu digo que a questão da redução de riscos, né? Ela começa, por exemplo, no caso da ayahuasca, ela começa na anamnese, mas principalmente no conhecimento do dirigente de um ritual,
No caso do rapé, a redução de risco começa no feitor. Se a pessoa prepara o rapé e ela não tem conhecimento para isso, ela tem que estudar, tá? Gente, eu aprendi a fazer rapé há 10 anos atrás. Eu aprendi com um pajé, tá? Quem me ensinou foi um pajé da tribo dos Catuquinas. E aí o que acontece? Fala, puxa vida, você aprendeu de forma original, bacana. Depois eu fui pegando dica com Xanenawa, com Xauandau, com a Xinauá. 7 anos depois, eu topei com esse caboclo aqui. Sabe o que aconteceu? Eu falei, eu não faço mais rapé. Eu não sei nada. Eu zerei totalmente o conhecimento. Eu zerei. Eu tive que zerar o que eu sabia a respeito de rapé para começar de novo. O que foi fantástico. Tá lembrando, né? Que me chamou de bruxo. Pois é. Né? É uma loucura. Porque eu via a mesma cinza, o mesmo tabaco. Eu fazia, ficava de um jeito. Ele colocava a mão, ficava de outro. Eu falei, não, isso aqui é piada, só pode. Esse é um outro aspecto da medicina também, né? Por que o sopro de um e o sopro de outro é diferente? No feitio acontece a mesma coisa. A mão de quem está preparando vai fazer a diferença. A intenção que você tem no momento em que você está preparando aquela medicina, se você não faz com o intuito de curar o próximo, de trazer um conforto para o próximo, essa medicina está indo com qual energia? Isso é complicado, tá? Agora, muitas vezes as pessoas reclamam. Falam assim, Gabriel, eu quero comprar rapé, você nunca tem, porque o feitio é manual, dá um trabalho absurdo. Não é qualquer pessoa que aguenta fazer um feitio no estilo do que o Edson faz. Não é para qualquer um. Tá? Não é para qualquer um. O dia que eu for lá no Acre, eu sei que 2 sopros eu vou estar ali no mato rolando. Mas, pode deixar que eu mesmo vou soprar em você. Perfeito. E pode deixar que depois eu vou servir a ayahuasca para você. Gente, ele está querendo me pagar na ayahuasca, mas eu não vou mais para São Paulo. Não, Gabriel. Não, teu dia chega. Pode ficar tranquilo que nós vamos tomar, ó, copão de mel. Você está falando de ayahuasca, rapaz, de redução de risco, você quer me dar ayahuasca e morrer, rapaz? Gente, só mudando a de história. Às vezes as pessoas dizem assim, um rapé forte, né? Um rapé forte. Gente, o rapé forte é aquele que o Cleiton está achando graça já, ó. É aquele rapé que quando tu toma, ele já vai te dar aquela leveza, né? O rapé de tabaco, Gabriel, tu é o do segundo aluno que está mais eu, assim, de fora, tu vai saber o que eu estou te falando. Eu te mostrei o que é um rapé com muito tabaco e o que é um rapé de força da medicina, certo? Então, às vezes, as pessoas confundem o sopro com a força do tabaco. Não é isso, gente. Um rapé forte, você sopra devagarzinho, a força, a medicina faz o trabalho que tem que fazer. O David, naquele dia, ele falou assim, eu já conheço o rapé do Juruá, só que ele não conhecia que eu era o Juruá. E não, já estou de boa. E o Gabriel, eu quero ver você tomar soprado pelo Juruá. E eu peguei o mesmo rapé que ele estava acostumado. Cara, o David passou baixo. E não soprei com força. Então, imagine, se você vai na farmácia, isso aí é para ti, pega um cartão de amoxicilina e toma todo de uma vez, vai ter benefício? Não vai. É assim um rapé. Se você tomar direto, só tomando, gente, você não vai ter benefício nenhum. Só irritação no nariz, depois você vai ter problema e pode até vir ter sangramento e você diz assim, é porque o rapé de fulano não presta. Então, observa muito esse cuidado que o Gabriel está falando, é muito importante. A cinza, o feitor, a intenção de quem faz um rapé. Porque rapé forte no mercado tem muito, porque hoje não passa no mercado. Agora, que tenha benefício, são pouquíssimos. Isso é muito importante, pessoal. O intuito desse trabalho que a gente faz, né? Primeiro por amor às medicinas, né? E é um trabalho mesmo, né? Aqui é uma clínica, o trabalho principal é literalmente cuidar das pessoas, e o Edson também faz trabalho de curador. E o que acontece? Nós temos pacientes, alunos, amigos, né? Pessoas que pedem uma medicina realmente de qualidade. Então a gente tem a obrigação, primeiro, de estudar essas medicinas para ver a melhor forma de poder ajudar as pessoas. Tá? Eu tenho incontáveis amigos e pacientes
Porque eu não chamo as pessoas de clientes. Eu não tenho clientes, eu nunca tive clientes, eu tenho amigos. Cada vez que uma pessoa vem e me procura e fala, Gabriel, você tem algum rapé aí? Eu tenho, e essa pessoa vira minha amiga, e é minha amiga de verdade, né? Eu tenho amizades fantásticas, né? Eu só tenho a agradecer a medicina do rapé. Através da medicina do rapé, eu conheci pessoas maravilhosas, tá? Então, existe toda uma responsabilidade por trás disso. Essa questão da redução de risco, a gente gosta de levar isso para as pessoas, porque quem está começando vai ouvir muita desinformação. Teve alguém que passou agora há pouco aqui uma informação a respeito de rapé líquido. Gente, eu nunca ouvia falar a respeito de rapé líquido, rapé em spray. Eu não conheço isso, né? Eu sei que alguém inventou alguma coisa nesse sentido. Isso para mim parece mais de verdade, né? Preguiça de usar o rapé, ou seja, tentar pegar uma medicina, transformar ela para ficar mais confortável, né? E não ter porque, ó, de verdade, medicina indígena, entenda o seguinte, pessoal, isso é importante, tá? Qual que é a diferença para as medicinas indígenas, para as medicinas da floresta, né? E dos remédios que você tem na farmácia? Primeiro que o remédio já está falando, é para remediar. Tá? O que você tem na farmácia não tem o propósito de cura. Se a pessoa ela fica curada, a indústria farmacêutica ela perde um cliente. Tá? Eu tenho propriedade para falar isso. Eu tive marketing farmacêutico na farmácia. Imagina isso. Tá? Agora vamos para o outro lado. Vamos para o lado das medicinas da floresta, das medicinas de poder. Por que a gente fala que elas têm um intuito de cura? Por um motivo muito simples, né? Você está lá no meio da floresta. Meu amigo, você ficou doente. Imagina, você pegou malária, né? Você tem lá 10 dias de barco para chegar na UPA. Filho, você vai morrer no meio do caminho, tá? Então, ou você olha para o que tem à sua volta e acha realmente algo que funcione. Porque se não funcionar, os nativos, eles descartam. Se não presta, ele vai ficar insistindo naquilo para quê? Eles não ficam brincando com placebo ou algo parecido. É uma questão de necessidade. Por isso que a medicina da floresta dá tanto resultado. Essa é uma diferença crucial. Agora tem um detalhe. Toda medicina boa tem o seu preço, né? O rapé tem o seu preço. Você quer ter a cura do rapé? Então tenha disciplina. Saiba utilizar o rapé e usa corretamente, né? Trata a medicina com respeito. Quando eu falo para tratar a medicina com respeito, é você não desafiar a medicina. Não tem essa de, olha, passa aí 5 sopros que eu aguento. Isso é desafiar a medicina, isso é besteira, é coisa infantil, é coisa de ego, né? Vem aqui que eu vou te dar um sopro super mega, super forte. Você vai machucar a outra pessoa. Só isso, é o que você vai conseguir, né? Eu acho que é importante as pessoas terem a experiência, né, obviamente, de um sopro forte, né? Essa experiência da força mais alta do rapé. Mas não quer dizer que toda vez que você vai trabalhar com o rapé, você tem que ir para o chão. Não é assim que funciona, tá? Gabriel, assim, às vezes as pessoas pensam que o rapé forte é aquele que te pega e te avessa. Não é nada disso. O rapé forte é aquele rapé que tu toma, que tu sente aqui a vibração. E se tiver que fazer a limpeza, faz, mas não é para tu ficar se matando, correndo risco de ter lesão aqui, ó, e lesão na região abdominal. Agora, às vezes as pessoas elas confundem também um rapé bom. O tabaco forte. Não, rapé bom dá. Tenho que trabalhar com rapé forte. Tenho. Só que eu tenho que ter os cuidados necessários para me botar um tabaco forte dentro de um rapé. Quando eu vou levar a erva, muito mais cuidado. Quando eu vou com a medicina, aí é que tem que ter cuidado. Quando eu falo em medicina, são aquelas ervas que não se encaixam na função de aroma, mas sim naquela que tem um benefício dentro. Por exemplo, o São Miguel. O ex-São Miguel, ele tem muitos benefícios, que você sabe disso. Mas a gente não fala que é para não criar falsas expectativas e as pessoas não virem atrás de um problema, porque quando a gente sente alguma coisa, a gente tem que procurar um profissional. E não tá colocando coisas que não devem dentro do rapé, porque, gente, isso não deve se fazer. Então, quando você pega um rapé que vem com um profissional que faz, quando vem com um tabaco bom, e a questão higiênica é a mais importante.
Agora que a gente estava... Pode falar, Gabriel. Então, o Edson falou uma coisa muito importante, tá, pessoal? Para você que está começando, toma bastante cuidado quando você pega uma descrição de medicina, tá? Como eu falei para você, um rapé de base, se ele está falando que faz 20 coisas, desculpa, é mentira, não faz, não está ali. E não se faz isso, por quê? Porque senão você começa a induzir a pessoa. E o rapé é uma medicina de verdade. Ele não é placebo. Ele tem um efeito real, tá? Agora, o que não vale é você ficar... você ter lá várias, vamos dizer assim, possibilidades, digamos assim, né, do rapé, e aquilo não está nem dentro dos princípios ativos daquele rapé. Aí é efeito placebo, aí você está sendo induzido a achar que o rapé faz X, Y, Z. Se te faz bem, ok, tá lindo, tá ótimo, né? O problema é quando o rapé faz até mais coisas que você não sabe e pode te prejudicar de alguma maneira. Uma coisa que eu vou já mexer aqui numa questão que muita gente vai me criticar depois. Escuta, rapé de Copaíba. Quando eu pego a cinza do rapé de Copaíba, qual o benefício que eu tenho dentro? Da cinza, nada. Nada, só um pouco de cristal e um pouco de potássio. Mas eu, para mim tirar aquilo ali do meu corpo, teria que tomar 1 quilo e mais quilo de rapé, porque o nariz não aguenta, muito menos a cabeça. Só que quando eu pego um rapé de Copaíba feito das propriedades da casca, as coisas mudam. Mas lembrando que a Copaíba é anti-inflamatória. Não é uma receita para X, Y, Z e H, não. Esses anti-inflamatórios vão ajudar em algumas coisas, mas não tem que pôr uma descrição que vai curar, que, gente, rapé é uma medicina alternativa. Um exemplo de comparação que eu dei para o pessoal entenderem. O rapé, ele se integra com as outras medicinas, sem problema, com as outras terapias, né? Ele ajuda muito. Eu tenho um amigo que ele é um terapeuta, e ele falou, eu estou administrando junto, né, com os meus pacientes os rapés, e eu estou tendo resultados fantásticos. Pessoas que tinham problemas com ansiedade e tudo mais, mas entenda, é uma ferramenta adicional. E tem um outro detalhe, nem todas as pessoas se adaptam à medicina do rapé. Isso também é muito importante, né? A pessoa que ela está chegando, ela tem que chegar devagarzinho, né? Se ela tentar chegar com tudo, vai acontecer o que eu falei, ela vai ter um trauma e não vai querer ver o rapé nunca mais. E isso é ruim, porque ela está perdendo a oportunidade de conhecer uma excelente medicina. A maioria das pessoas que eu conheço que se afastam do rapé é por causa de algum tipo de trauma, tá? Isso é fato, né? Ou a pessoa realmente ela tem algum tipo de intolerância e ela fala, ó, não gosto, né? Me incomoda a questão de ter uma substância entrando pelas vias aéreas, e isso tem que ser respeitado, tá? Uma coisa que eu deixo bem claro que nós já estamos no final, gente, preze sempre pela qualidade. Eu vou dizer uma coisa, tenha sempre acesso ao seu feitor. É muito importante. O médico, um profissional que receita um remédio, você tem que ter o conhecimento. Quem ele faz um rapé, tenha conhecimento de quem faz. Porque eu estou com 10 anos de rapé que eu faço para rapé que repassa para fora. Se tiver algum problema de alergia no nariz, alguém chega, todo mundo sabe disso. Eu vou tentar entender por que foi que fez. Mas se não, nunca tive problema. Não sei se o Gabriel já teve. Não, nunca tive problema. Na verdade, eu tive um problema uma vez. Uma vez. Eu esqueci de avisar a pessoa que aquele rapé que ele havia adquirido, ele não podia utilizar uma quantidade grande, que era um rapé que não tinha nem cinza nem tabaco. Era só erva. Ou seja, é fortíssimo. Então, esse caso, eu tive um problema depois, né? Eu expliquei direitinho. Olha o que aconteceu, olha que interessante, gente. Esse é um rapé que não tem cinza e não tem tabaco. Aí você vai pensar assim, puxa vida, então eu vou encher a mão. É o contrário. Você tem que usar uma quantidade pequena, principalmente se você já trabalha com o rapé, né? Porque senão, eu faço a mesma comparação com pimenta, né? Você pega um prato de comida, você coloca uma gotinha da pimenta ali. Vamos dizer que a pimenta represente a erva dentro do rapé. O que acontece se você fizer um prato só de pimenta? Você vai aguentar comer? Você não vai aguentar, porque aquilo tem que ser na
medida certa. Então, nesse caso, o meu amigo, ele encheu a mão porque ele não sentiu a força que ele queria tomar um baque com o rapé, né? Por isso que eu falo, não desafia a medicina. E ele começou a encher a mão, e fez 1, 2, 3, e chegou uma hora que travou aqui. Quando ele me ligou e falou, Gabriel, entupiu tudo aqui. Eu falei, mas qual rapé que você usou? Foi o rapé tal. Eu falei, filho, você não podia ter colocado tanto assim. Aí depois, obviamente, né, lições aprendidas, eu fui sempre orientando as pessoas. Só um detalhe, ó, a Elisa aqui, ela perguntou o seguinte, por que o rapé entope o nariz? Olha, eu diria para você que tem N variáveis, tá? Pode ser pode ser uma questão fisiológica da pessoa, tá? Pode ser porque ela está usando o rapé demais, e esse uso excessivo, ele pode gerar uma inflamação. Aí sabe o que vai acontecer? A pessoa começa a usar o rapé, o corpo dela não está aguentando mais aquela medicina e ele inflama. Aí a pessoa vai lá para aqueles remédios, Mesolid, esse tipo de coisa, para colocar no nariz. Aquilo faz o quê? Causa uma vasoconstrição. Abre e a pessoa respira. Passa meia hora, vai travar de novo. Vai ficar uma brincadeira de pega-pega. Você vai arrebentar seu sistema respiratório. Tá? Mas pode ter outras variáveis em relação a isso. E, de novo, a qualidade do rapé também interfere em relação a isso. Ó, lembrando aqui que eu não estou puxando nem para o meu lado nem para o lado de ninguém. Nós estamos em redução de danos do rapé. Quando a cinza quando ela é um pouco úmida, tem mais chance de entupir o nariz de qualquer pessoa. Mas por quê? Porque ali a cinza fica mais ácida. Lembra, Gabriel, quando eu falo sempre que o rapé, ele, quando passar o dia na temperatura, às vezes frio, ele acaba ficando mais úmido. E a cinza é normal, gente, vocês que estão me ouvindo, vocês lembrar. Quando você utiliza um rapé, você vai passando os dias, ele vai ficando mais escuro. O nosso rapé, ele é feito já num coisa que quanto mais dia passa, mais clarinho ele vai ficando. É raro um rapé que fica escuro nosso. Por quê? Porque a gente tem sempre a questão da cinza. E antes da gente colocar qualquer cinza, a gente verifica como é que está a situação de acidez dela. Por isso que pode entupir o nariz ou não. Exato. Pessoal, explicando até para quem perdeu um pouquinho o começo da live, né? Por que a gente está falando tanto a respeito da questão da qualidade do rapé? Porque quando você fala na questão da redução de risco, de novo, né? Os benefícios estão muito ligados a uma parte sensorial. Não existem muitos estudos científicos a respeito do rapé, primeiro por causa da grande variedade de rapés e pela grande variedade de ervas que são colocadas nesses rapés e misturadas nesses rapés. Então não tem um estudo muito profundo a respeito disso. Tá? Agora, quando nós vamos para o lado, né, dos efeitos colaterais do rapé, aí nós esbarramos 70% das vezes na qualidade. Por isso que a gente está pegando bastante no pé em relação à qualidade do rapé. Tá? É óbvio, existem dezenas de rapés excelentes no mercado, muito, muito bons. Eu sempre recebo, o Edson ele me fala que muitas vezes o pessoal chega lá, e é legal isso, né? O pessoal chega lá para ele e ele fala, ó, fulano, o cunhado tal, ó, experimenta esse daqui. Por quê? Porque eles têm nele um cara que tem um critério para falar se o rapé está bom ou não. Eu sempre recebo rapés de presente, as pessoas me mandam, falam, aí Gabriel, o que você achou do rapé? E eu não seguro a língua não, eu falo, olha, tá muito alcalino, tá machucando, porque a visão é diferente. Quem já fez rapé tem uma visão diferente de quem só utiliza o rapé. Então a gente está pegando bastante nessa questão em relação à qualidade, que é para você que está começando, começar a observar isso. Tá? Isso é muito importante. Outra coisa, também conhecer o teu corpo faz muita diferença. Né? O ângulo que você coloca o rapé aqui no teu nariz faz diferença. Né? Tem uma forma que você coloca aqui, que a gente brinca, que bate na trave, você nem sente a força. Porque o rapé ele bate na parede do nariz e ele fica ricocheteando. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês vão entender. Nós temos 3 conchas nasais, tá? Dependendo do ângulo que você soprar o rapé, vai parar lá na 3ª concha. É mais ou menos, a sensação é mais ou menos quando a gente toma um caldo na praia, né? Que a gente tenta colocar a água para fora e não consegue. A gente fica o tempo todo e parece que ela está travada aqui em cima. Isso às vezes acontece com o rapé. Mas isso é questão de prática. Tá? Com o tempo,
você trabalhando devagarzinho com a medicina, você vai aprendendo a conhecer o teu próprio organismo. Então você vai aprender a regular o sopro, né? Trabalhar com ele no curipe. Lembra, se você está começando a usar o rapé agora e você está começando a trabalhar com o curipe, não marca bobeira. Quando você for experimentar no tipi, é uma força totalmente diferente. É outra experiência, tá? Não compara. Você fala, não, pode fazer um sopro forte porque eu estou acostumado. E você só conhece o sopro do curipe, você vai cair, você vai traumatizar com a medicina. Tem que tomar bastante cuidado com isso. Gente, só lembrando que a gente não está aqui para dizer que rapé é ruim ou não. A gente está falando sobre o risco de uma infecção através de um rapé de mal feito, de uma cinza, que pode causar lesão no nariz. Tem muitos professores de rapé que tem, cara, muito maravilhoso de rapé. E eu recebo rapé do Brasil inteiro para me experimentar. São rapé maravilhosos. Só que uma coisa que eu tenho mais cuidado é por causa de infecção, que eu já peguei infecção por causa de rapé que eu recebi de presente. Rapé foi mal feito e me gerou muito problema. Eu tive que gastar muito para mim ficar com a garganta assim melhor, porque infeccionou na minha garganta tudo e foi um rapé que eu tomei. Então, por isso que a gente está falando sobre esses perigos e quando a gente vai fazer um rapé. Aqui, quando a gente vai fazer um rapé, a gente tem todo cuidado. Por quê? Porque eu não vou estar fazendo uma coisa para me correr o risco de estar me matando, que eu nunca aprendi a ser doido. Tem condições. Então, é sempre isso. Não estamos deixando bem claro que não estamos criticando o rapé de ninguém. Só temos que tomar cuidado com o que a gente vai para depois de dizer assim, eu tomei um rapé e infeccionou meu nariz. Mas ele não diz de onde foi, só diz que foi o rapé. Isso é complicado. Alguém perguntou aqui, quando vai ter curso? Então, nós vamos ter um curso dia 3, 4, 5 e 6 de agosto no sítio Coventina, mas é um curso de redução de risco, que vai sim falar a respeito de rapé, vai falar de cambô e vai falar de ayahuasca. Agora, só para vocês entenderem como é que funciona esse mecanismo, por exemplo, em relação ao rapé, o que vai ser falado dentro desse curso? Eu vou falar muito do que foi dito aqui também, claro, né? Mas eu vou expor benefícios, efeitos colaterais, composição básica do rapé, a ação que o rapé tem dentro do organismo e depois, como é que você cruza essa informação, por exemplo, com uma anamnese que você recebe no teu centro, no seu espaço, né? Onde você vai fazer uma roda de rapé ou algo parecido. Quem é que pode e quem é que não pode tomar rapé? Existem pessoas que eu diria que é contraindicado essas pessoas tomarem o rapé, tá? Porque pode causar algum tipo de lesão. De cara, uma pessoa que tem problemas respiratórios, olha que interessante, né? A pessoa vem com uma patologia, você tem uma medicina que pode, né, trazer a remissão daquela patologia, mas ao mesmo tempo você não pode usar a medicina de forma direta, porque senão você pode causar uma lesão maior. Deu para entender o raciocínio? Então vamos lá. A pessoa tem algum tipo de problema, por exemplo, né, uma rinite alérgica muito forte. Se ela usar de qualquer jeito a medicina do rapé, ou ela não for orientada, não tiver com um rapé de boa qualidade, ela vai usar umas 2 ou 3 vezes e aquilo pode até piorar. Ela pode ficar muito ruim com isso. Mas o próprio rapé pode ajudar ela a se livrar daquela rinite, desde que ela use de forma comedida, desde que ela utilize de uma forma equilibrada, com muito bom senso. Aí, gradativamente, ela vai conseguir uma remissão daquela patologia e vai poder trabalhar normalmente com a medicina. Tá? Então, existem esses dois lados. Tá? Dentro do curso, eu vou falar a respeito da questão da anamnese, quem pode, quem não pode, e eu vou falar a respeito, porque se você tem uma pessoa que tem uma patologia, eventualmente ela pode estar tomando algum tipo de medicamento. Então, existem medicamentos que você não pode misturar com o rapé. E é importante que você saiba quais são esses medicamentos, principalmente se você é um gestor, se você é um dirigente, né? Não pense que só porque o rapé é um pouco mais, entre aspas, simples. Pelo contrário, em termos de componentes e de princípios ativos, ele é infinitamente mais complexo do que a própria ayahuasca. As pessoas não levam isso em consideração. Enquanto na ayahuasca você tem os alcaloides, né, que fazem o processo do imal, e você tem a dimetiltriptamina, gente, no rapé você pode ter uma complexidade quase infinita
Por isso que a gente fala, está aparecendo o rapé de tudo quanto é jeito, inclusive de coisas que não podem ser utilizadas como rapé. Não dá. Imagina você querer fazer, eu já vi isso, tá? Eu nem sei se existe ainda, mas eu já vi, por exemplo, rapé de canela feito com aquela canela industrial, tá? Só que aí a pessoa carrega, mas carrega tanto naquela canela para ficar com um cheirão de canela. Gente, se você aspira aquilo e aquilo vai para o teu pulmão, é uma péssima ideia. É coisa de louco. A pessoa tem que saber o que ela está fazendo. Você que vai consumir, na dúvida, vai no rapé de base. É onde você pode errar menos, né? O próprio Edson falou, você está começando agora, começa com um rapé de base. Uma pergunta de uma moça aqui, ó. Quais as chances desse curso estender para online, para quem mora em outro estado? Então, Elis, posso ser bem honesto contigo? Esse curso que vai ser dado lá no Coventina, a chance é quase zero, online. Tá? Para ir para outro estado, sim. Eu já recebi um convite para poder fazer o curso de imersão no sul do país. Mas aí você vai me perguntar, poxa, Gabriel, mas por que você não faz esse curso online? Porque eu vou falar muita coisa nesse curso que, infelizmente, se vir um telefone sem fio, as pessoas vão usar como se fosse uma receita de bolo. E isso é extremamente perigoso. Eu passo dicas a respeito de cambô, de rapé e de ayahuasca, que só vai funcionar para quem tiver o fundamento, e não para quem só tiver a técnica. Esse é o detalhe. Tá? Então, a pessoa, quando eu falo para ela, olha, essa pessoa com essa patologia, ela pode ou fazer cambô, ou tomar o rapé, ou tomar ayahuasca, eu estou dando propriedades para ela poder analisar, ela vai aprender nesse curso a fazer essa análise, juntar todas as variáveis, e aí ela vai ter um quadro específico, né? Hoje mesmo me perguntaram, um grande amigo que acho que está assistindo a gente aqui, né, meu xará, ele perguntou, falou, a pessoa toma tal medicamento, ela pode entrar no ritual de ayahuasca? Então, a resposta rápida é sim, e a segunda resposta é, depende. Ela toma esse medicamento há quanto tempo? Qual é o grau, qual é a intensidade da medicina que ela vai utilizar? Ela vai utilizar o cambô, é a ayahuasca, é o rapé, né? Qual a idade da pessoa? Essa pessoa tem um sobrepeso, qual é o histórico dela? Então a visão ela é muito mais holística do que uma visão estanque, uma visão estática, de tabela. Então esse curso, de verdade, eu não tenho a intenção de fazer ele completo online por esse motivo, tá? Ele precisa realmente de um preparo específico para as pessoas poderem entender as informações que vão ser dadas dentro dele. Gente, quem tiver pergunta, manda aí que o Gabriel responde. Ah, valeu, hein? Se eu não souber, eu pergunto para os universitários, aí eu pergunto para o Edson. Né? Pode deixar eles. Quando estiver indo para o sul, a gente vai fazer a divulgação. Gabriel, certinho. Hoje a pessoa me fez a pergunta, eu juro, por que tu não faz um curso online? Agora eu tive umas palestras agora com um rapaz que estava aqui, e assim, é muito complicado da gente falar, porque às vezes vira coisas que as pessoas não entendem. Depois tem um estudo que eu vou compartilhar contigo depois, para tu entender. Aí tu vai dizer assim, cara, isso é coisa de maluco, mas não é. É porque quando tu começa a estudar, parece assim que quanto mais tu estuda, mais vem coisas interessantes, que o que eu sabia até ontem, hoje eu não sei de nada. Entendeu? Porque é muita coisa, muita informação. Quando tu pega um rapé que tu vai tirando ali as propriedades que ele tem, vendo os benefícios, vendo os que não é benefício, cara, é muita coisa. Ó, pessoal, vocês não fazem ideia do trabalho, tá? Por trás desse curso que vai ser dado em agosto. Eu estou há 2 anos montando esse curso. E eu relutei muito em dar esse curso, tá? Agora não posso mais voltar, né? Já está marcado bonitinho, já tem gente se inscrevendo, então eu vou dar esse curso. Mas é um curso que exige muita responsabilidade mesmo. Porque é muita informação séria, né? E realmente é um curso para dirigentes muito responsáveis, tá? Eu sempre falo, você pode fazer 1000 rituais, você pode dar 1000 sopros e tudo pode dar certo, é lindo.
Você só precisa de um sopro errado, você só precisa de um ritual dar errado para acabar com tudo, tá? Para acabar com a saúde mental, física da pessoa. Pode falar sobre o iopo? Tamara mata. 5 minutos, Joá, manda bala. Tu pode falar do iopo. Bom, primeira coisa, confusão básica, né? Iopo é outra medicina, é outra egrégora, é outro tipo de preparo, tá? Eu sei que existe essa confusão, né? E é comum, eu mesmo, há uns 8 anos atrás, eu falava rapé de iopo, porque eu não tinha Não é rapé. o conhecimento, né? Porque não é rapé. Não é rapé. Por mais que você consiga utilizar como se fosse um rapé, e nem é a forma original de se utilizar o iopo. O iopo é aqui na iopeira, tá? Onde você coloca aqui e você puxa, né? Estamos falando aí de 6, 7 horas de força altíssima. Você vai virar do avesso e você não pode fazer isso sozinho. Tem que ter gente muito responsável para trabalhar com você junto com o iopo, tá? Exatamente, o rapé do iopo, o iopo ele é aspirado, tá? Então o que acontece? Se você tentar utilizar o iopo como se fosse um rapé, tá? Eu sei que dá para fazer isso, até aí tudo bem. Você vai lá, é quantidade pequenininha, muito pequena, você vai ter aí 45 minutos, 1h30 de processo, mas isso não é para qualquer um e eu não recomendo para ninguém, tá? Porque se você fizer isso e você tiver um problema respiratório, ele vai te dar uma taquicardia absurda, tá? É uma medicina muito linda, uma medicina muito sábia, tá? É muito delicada, mas a primeira parte é complicada. Qual é a data de validade do rapé? Você perguntou. Gente, ó, eu esqueci de pegar, mas rapidinho. Cada rapé eu tiro uma amostra, tá? E essa eu não mostrei nem para você, Edson. De verdade. Eu mostrei para um amigo meu essa semana. 2 anos ele aguenta bem se for bem conservado. Pois é. Eu tô com um rapé de 3 anos aqui, do primeiro feitio que você mandou. E o rapé continua forte. Tá? O que estraga rapé é bem ligeirinho, para dar tempo às pessoas perguntar. O que estraga rapé é tu colocar na mão e colocar no vidro. Colocar na mão e colocar no vidro. Se você pegar um rapé e você só tirar o que você toma e deixar lá, cara, demora 1 ano, 2 anos, eu tenho garantia que ele demora. Eu tenho um rapé que às vezes eu guardo, para me saber a validade. Agora, se eu ficar abrindo e fechando, ele não vai perder muita força, mas ele reduz muito a qualidade dele visual. Bom, pessoal, faltam 2 minutinhos só. Eu quero agradecer muito a presença do Edson, quero agradecer muito as pessoas que entraram aqui na live. Desculpa se a gente não respondeu várias perguntas que apareceram. Eu já falei que eu sou extremamente bizonho com o Instagram, eu não consigo falar e raciocinar e ao mesmo tempo ir vendo as perguntas aqui, tá? Mas, pessoal, muitíssimo obrigado. Lembrando que semana que vem a gente tem a live a respeito de Cambô e depois vai ter mais uma live falando sobre as 6 medicinas, praticamente falando bastante a respeito do curso de imersão, né? Vai ser a última live dessa série. E depois disso, eu já combinei com o Edson, a gente vai voltar com lives nesse naipe aqui para falar especificamente de alguns rapés, tá? É isso aí. Gente, eu quero agradecer, eu vou estar assumindo os 4 dias do Instagram por causa do Gabriel. O Gabriel errou a data do banner e o pessoal vai me cobrar. E o pessoal pensava que era amanhã. E eu compartilhei com todo mundo. E os caras vão me matar. Mas tirando disso, gente, muito obrigado. Gratidão. Tá? Qualquer dúvida, tem o Gabriel aí. Se o Gabriel não responder, eu estou aqui também o tempo todo. Tá bom? Prazer ter vocês com a gente. Desculpa qualquer coisa, mas, gente, coração, um beijo para vocês. Valeu, pessoal. Obrigado. Agora deixa eu ver que eu não sei desligar aqui. Eita.